Aleluia, Jesus. Encontraram aí? Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Capítulo 21, versículo 15, diz assim: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Aleluia. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu Oh, sabes glória. que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta As minhas ovelhas. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só colocar o fundo aqui, parou? Aleluia. Santo, santo é o Senhor, Jesus. Irmãos, Jesus, Ele é o bom pastor. Aleluia. No João capítulo 10 ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Agora Jesus está chamando Pedro para ser um apacentador das suas ovelhas. Perceba que as ovelhas, elas não são de Pedro. As ovelhas, elas são de Jesus. Aleluia, Jesus. Então vocês que estão aqui nessa noite, Amém. saibam de uma coisa: vocês são ovelhas de Jesus. Amém? Aleluia. Vocês não são ovelhas do pastor A, do pastor B, do pastor Gabriel, da pastora Mário. Vocês não são ovelha de nenhuma pessoa a não ser da pessoa de Jesus. Porque ele mesmo disse: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Nós somos só os apacentadores, os que vai alimentar. Aleluia, Jesus. Porque a palavra apacenta no original, no texto original, ela é posco, que quer dizer alimenta. Então um pastor, alguém que está na frente, que Deus confiou a palavra, ele é um que vai alimentar as Aleluia, ovelhas. Jesus. O problema é que muitos de nós estamos pensando que nós somos donos das ovelhas. É verdade, Deus. E nós temos que se preocupar só em trazer um bom alimento. Amém, Jesus. Então o pastor, ele tem que cuidar, que correr atrás, de se preparar, de ir atrás do alimento, de estudar, de pesquisar, de se preparar para trazer um alimento sólido para as ovelhas de Cristo. Aleluia, Jesus. Nós não somos o dono. O dono é Jesus. E agora eu vou apresentar para vocês a diferença de autoridade e autoritarismo. Qual é a diferença, pastor, de autoridade e autoritarismo? Porque tem muitas pessoas que estão querendo ter autoridade, mas na verdade elas têm autoritarismo.
autoridade e autoritarismo. Um policial, ele chega, se identifica como policial. Verdade, Jesus. E ele diz: coloca a mão para cima, porque eu sou uma autoridade. Ele não precisa de arma. Ele só se apresenta: eu sou policial. Mostra o cachazinho dele. Aí você ali logo se identifica. Como é que fala o negócio deles aqui? É o distintivo. Aí logo você obedece, porque ali você está diante de uma autoridade. Você chega diante do juiz, ele manda você fazer algo, você faz, porque você está diante de uma autoridade. E o autoritarismo, o bandido, ele te para, mas se ele não tiver com a arma apontando para você, você não obedece, você não para. Porque ele usa do poder, um poder abusivo, um poder com uma arma de fogo. Já a autoridade, ele não precisa de usar o poder. Verdade, Jesus. Eu vou ler a diferença aqui para vocês entenderem sobre a autoridade e autoritarismo. Aleluia, Espírito Santo. A principal diferença entre autoridade e autoritarismo reside na forma como o poder é exercido e aceito. Autoridade refere-se à capacidade de influenciar. Amém, Jesus. E guiar pessoas através do respeito e da confiança, estabelecendo limites de forma clara e compreensiva. Enquanto o autoritarismo é caracterizado pela imposição do poder, frequentemente através da força, da intimidação e da falta de diálogo, sem considerar as necessidades ou opinião alheias dos outros. Então tem muita gente que usa de autoritarismo, coloca como que elas são as donas das ovelhas e usa do poder. Eu sou um pastor e eu mando e você tem que obedecer. Usa do poder de pastor, desse nome, para usar o autoritarismo para impor nas pessoas. Mas nós queremos passar uma imagem para vocês de autoridade, com respeito, com amor. Aleluia. Então, quando nós falamos, vamos fazer a obra de Deus, nós não lhe obrigamos você a fazer a obra. Porque se nós lhe obrigar, nós estamos usando de autoritarismo. Lhe obrigar, eu chego para você e começo a dizer: se você não fazer a obra de Deus, você é maldito. Se você não fizer a obra de Deus, você vai para o inferno. Se você não chegar cedo na igreja, você é amaldiçoado. E eu faço com que as pessoas tenham um medo de mim. Eu uso ali do meu poder como autoritarismo sobre as pessoas. E as pessoas ficam presas ao meu domínio. É como um bandido colocar a arma em você e dizer: passa tudo. É verdade. Você vai obedecer não porque você obedece com amor, com respeito. Você vai obedecer por medo. Esse é o autoritarismo. A autoridade influencia. Irmãos, vamos fazer a obra de Deus. Irmãos, vamos se levantar para um novo tempo. Irmãos, vamos evangelizar. Aleluia. Cheguem cedo na igreja, irmãos. Vocês não trabalham para mim, vocês são ovelhas de Cristo. Vocês não têm que obedecer a mim. Se eu sair fora da palavra, vocês não me obedeçam. Mas se eu estiver na palavra, vocês me obedecem, não porque eu imponho isso em vocês. Não, porque vocês têm que obedecer primeiro a Deus. Vocês são ovelhas de Cristo. Aleluia, Jesus. Então eu influencio a vocês. Irmãos, eu estou aqui na obra, eu não ganho salário da igreja, mas eu estou aqui porque eu amo a Jesus. Amém, Jesus. Então eu estou influenciando vocês, para vocês o quê? Que amam Jesus, também fazer a obra com amor. Glória a Deus, com respeito, com temor, por vocês ser grato a Deus. Amém. Por vocês se portar com o próximo. Então eu estou encorajando com toda a autoridade de ministro da palavra de Deus, sem impor uma obrigação e um medo a vocês. Verdade, Jesus.
Porque a Bíblia diz que nós temos que fazer por amor. O amor lança fora todo Medo. o medo. Então olha só, muitas autoridades hoje eclesiásticas, elas usam do poder Verdade, Jesus. de colocar as pessoas à força, porque impõe o medo. Impõe o medo. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não for ofertante, se você não for dizimista, o diabo vai entrar, vai destruir sua vida. É assim ou não é? Verdade. Mais uma autoridade de Jesus, sem ser o autoritarismo, ele vai influenciar. Irmãos, vamos abençoar a vida de fulano, vamos abençoar a obra de Deus, vamos fazer isso assim, porque assim nós temos um galardão lá no céu. Aleluia. Vocês não são obrigados a nada, mas é o amor que é gerado dentro de vocês. O apóstolo Paulo disse o quê? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então, o influenciador com poder e autoridade do céu influencia, mas o autoritarismo vai colocar o medo, a força. Você tem que fazer, você tem que fazer desse jeito. Eu mando, eu é quem manda aqui. Quem manda é Jesus. Aleluia, Jesus é o Deus. dono das ovelhas. Jesus é o dono da igreja. Aleluia, Amém? Jesus. Amém, Jesus. Então, irmãos, ele diz aqui, ó: Pedro, apacente as minhas ovelhas. As ovelhas são de Cristo. Sabe, hoje o que nós vemos é que tem muitas pessoas que acham que é do pastor tal, é da igreja tal, é da igreja B, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, e eles esquecem que eles são de Jesus. Isso é verdade, meu Deus. Se nós colocar na nossa mente que nós não pertencemos a tal dominação, que nós não pertencemos a tal apóstolo, a tal pastor, e nós pertencemos a Jesus, nós precisamos fazer as coisas fluir para Deus, sem ser imposto pelo homem, e sim porque nós temos que obedecer a palavra de Jesus. Amém, Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Tratando esse assunto das ovelhas são de Cristo, ele diz assim, ó. Versículo 8 não, vamos ler o versículo 10. 1 Coríntios, versículo 10, ele diz assim, ó: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informados por alguns da casa de Cléo, de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, e o outro: eu sou de Apolo, e o outro: eu sou de Pedro, ou outro ainda: eu sou de Cristo. Aleluia, Jesus. Aí ele diz: acaso Cristo está dividido? É uma pergunta. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Eu batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém, mas pois Cristo me enviou para batizar, não para batizar, mas para pregar o Evangelho. Aleluia, Deus. Não, porém, com palavras de sabedoria humanas, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, Amém. olha aqui, ele está dizendo: eu fui chamado para pregar o Evangelho. Aleluia. Eu não fui chamado para dizer eu sou dono das ovelhas. Vocês não foram batizados no meu nome. Vocês foram batizados no nome de Jesus Cristo. Oh, glória, então aleluia, vocês Deus. são de
Cristo. Amém, Jesus. Porque há uma divisão aqui na igreja de Corinto, há uma contenda, divisão, uns dizendo, eu sou do Pedrão. Pedrão é o líder da igreja, ele é o cara lá, eu sou de Pedro. Pedro era um líder lá central em Jerusalém. Aí outros diziam, não, eu sou de Apolo, né? Outro pregador, Apolo, eu sou de Apolo. E outros diziam, eu sou de Paulo, Paulo é mais sabido, se encontrou com Jesus Cristo no caminho de Damasco. E está tendo essa divisão. E ele está dizendo, Cristo está dividido? Vocês foram batizados no meu nome? Ou no nome de Pedro? Ou no nome de Apolo? Não, vocês foram batizados no nome de Jesus. Então, portanto, vocês são de Cristo. Cristo, irmãos. Amém, Jesus. Não é da igreja B, da igreja C, da igreja A. Por isso que nós não aprendemos vir aqui. Por isso que nós dizemos, ó irmãos, seja claro, pastor, estou indo embora, eu vou para tal igreja. Você é de Cristo, é na igreja, é na rua, é no trabalho, é onde você está, você tem que saber que você é de Cristo. Aleluia, Jesus. Por isso tem muita gente, eu sou da igreja, sou do pastor tal, conhece o reverendo, conhece o missionário, conhece não sei quem, eu sou da igreja do pastor Gabriel, eu sou da... Irmãos, pastor Gabriel não salva ninguém, fulano de tal não salva ninguém, quem salva é Cristo. Jesus. Aleluia, Deus, só glória. Então, primeiro, quando te perguntaram, você diz, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Agora, onde você congregar, congrega em tal lugar, eu faço a obra em tal lugar, por amor e não por autoritarismo, por obrigação, por medo. Amém? Amém, Jesus. Pastor, vai embora da igreja. Vai para onde, irmão? Vai para o mundo, eu vou ficar triste. Mas se tu vai para outra igreja, glorifica a Deus onde você estiver. Aleluia, Jesus. Nós temos que ser os mesmos irmãos em Cristo Jesus. Jesus, porque nós somos De dele. É dele, irmãos. E ele está dizendo aqui, ó, eu quero que vocês sejam um. Pense a mesma coisa. Ande no mesmo parecer. Porque o que tem de pessoas com divisões, com contendas, em outros pensamentos, em outro espírito, não está na mesma concordância. E se não tem dois, não andam em acordo, não dá para andar junto. Ele está dizendo, não, vocês têm que andar na mesma concordância, no mesmo parecer. Tem que estar junto no mesmo parecer. Não pode ter esses espíritos de divisão dentro da igreja. É verdade, Jesus. Então nós pegarmos isso aqui para nós temos que ter o mesmo pensamento. Pastor, não estou concordando com tal coisa. Senta na mesa, conversa e vamos colocar os assuntos em dia. Pastor, eu acho assim. Você está aberto para chegar no pastor e discordar e nós conversarmos a respeito de qualquer assunto. Verdade, Deus. Eu não vou usar de autoritarismo e dizer eu sou o pastor. Porque tem gente assim que você não consegue nem conversar com ele. Irmãos, eu sou de Deus. Você vem questionar um homem de Deus. Antes de ser pastor, ele também é uma ovelha de Jesus. Amém. E ele não é a quarta pessoa da Trindade. Não é a quarta pessoa da Trindade. Não sabe de tudo. É sujeito a errar. Então, se ele errou, ele tem que reconhecer diante de toda a igreja e dizer: eu errei. Aleluia, Deus. Estou aqui para me redimir. Amém, Jesus. Agora, o que não pode é ter um com espírito de contenda do lado. Outro não, é desse jeito. Outro pastor está errado. Fulano de tal assim, assim, assim. E a igreja toda dividida, todas em contendas. Porque isso era a luta do apóstolo Paulo. Irmãos, estou sabendo pela casa de Cloé que há divisões entre vocês. Vocês não estão andando no mesmo parecer. Vocês não estão na mesma concordância. Está tendo uma desconcordância dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Aleluia, Amém? Deus. Amém, E Jesus. Jesus, ele diz o que, Pai? Lá em João 17, irmãos, Jesus ora a Deus, é a coisa mais linda. Ele orando pelos discípulos e por todos nós. Amém. Quando ele termina a oração dos discípulos, ele começa a orar por todos aqueles que creem nele. Amém, Aí ele diz assim: Deus. Pai, eu oro para que eles venham a ser um, como nós somos um. Amém, Jesus. Eu neles e eles em mim,
Ó, eu vou ler quando Jesus está orando pelos discípulos primeiro. Então, no versículo 11 diz assim, ó. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome. O nome que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Amém, Jesus. Agora vai lá para o versículo 20. Minha oração não é apenas por eles discípulos. Eu rogo também por aqueles que creiam em mim. Amém. Quem crê em Jesus aqui? Aleluia, Deus. Então Jesus está dizendo, eu rogo por aqueles que vão crer em mim. Amém, Jesus. Por meio da administração deles. Então ele está dizendo, aqueles que vão crer em mim por meio da administração dos apóstolos, dos discípulos, eu rogo por eles. Versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Aleluia. Para que o mundo creia que tu me enviastes, e dele a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aleluia, Amém? Deus. Então Amém. essa é a vontade de Jesus. Olha a oração de Jesus antes de ir para o céu. Eu quero que os discípulos sejam um. Eram 11 discípulos, que um se perdeu. Então, 11 discípulos, Jesus está dizendo, eu quero que eles sejam um, que andem na mesma concordância, no mesmo parecer, que eles tenham o mesmo sentimento, que não haja discórdia. Aí ele diz, e eu também quero que os que vão crer em mim, que agora eu, você, todo aquele que crê em Jesus através da pregação do Evangelho, Aleluia. através da administração dos Amém, apóstolos, Deus. das cartas que foram deixadas Glória a para Deus. nós, Aleluia. aqueles que vão crer, sejamos um, Amém, Jesus. assim como nós somos um. Oh, glória. Aleluia, Deus. Aqui Amém, está mostrando Deus. a unidade da igreja. Nós temos que andar na mesma concordância, no mesmo parecer, No mesmo Espírito. no mesmo Espírito. Se nós somos ovelhas de Jesus, nós temos que estar na mesma concordância. Aleluia, Aí Deus. dá porque que muitos ministérios não crescem. Por que, pastor, que muitos ministérios não crescem? Moda das discordâncias, As divisões. as divisões. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. E não tem coragem nem caráter de chegar e vamos acertar as coisas. Vamos colocar tudo em ordem. Verdade, meu Deus. Ou nós estamos no mesmo espírito, pastor, ou nós não estamos. Então procura um lugar onde você vai estar no mesmo espírito. Aleluia. Mas você chegar num lugar e o problema foi em você vai sair e vai para outro lugar. É Se o verdade. problema foi em você vai sair e vai para outro Lugar. lugar. Enquanto você não chegar e não sentar e não colocar tudo na mesa, o que está acontecendo, você vai ficar de galho em galho e você não se afirma em nenhum lugar. Por quê? Porque o problema está em você. É verdade, Deus. Aleluia. É você que está fazendo É verdade. tem das divisões. Então, isso tem que acabar no meio da igreja. Isso tem que acabar. Tem que chegar, o pastor também tem que saber ouvir e saber reconhecer se estiver errado. Amém? Amém, Deus. E você também, se estiver errado, tem que saber reconhecer. E quem diz que está errado é a palavra De de Deus. Não é eu que digo, não é você. É a palavra de Deus que vai dizer quem está certo e quem está errado. Mas nós não podemos estar crescendo num lugar onde nós estamos doentes espiritual. É verdade. Onde nós estamos com a nossa mente doentia. Por quê? Porque estamos em desconcordância. Jesus disse: quem não é por mim é contra Mim. Então, se nós temos que estar no mesmo espírito, temos que ser uma unidade. Aleluia. Quando a igreja cresce em unidade, quando a igreja está fechada ali na unidade, a igreja vai crescendo e vai dando fruto. Mas quando a igreja não está no mesmo espírito, as coisas não fluem. É verdade. Então, o que é melhor fazer? Ou fica no mesmo espírito, ou
certas coisas, então procura outro rebanho para se juntar. Só que vá sabendo de uma coisa: em todos os lugares vai ter alguém que vai dar em divisões. E se você é essa pessoa que entra em divisões, você tem que se acertar, porque senão você não fica em lugar nenhum. É verdade. Amém? Jesus. Amém, Deus. Então, saiba, você não é de pastor tal, não é de igreja B, de igreja C, você é ovelha de Jesus. E se você é ovelha de Jesus, você tem que entrar na concordância para que venha a ser um, porque essa é a vontade de Jesus, que nós venhamos ser um como Ele é um. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro, olha, Pedro. Se tu me ama mais do que estes, apacenta minhas ovelhas, alimenta minhas ovelhas. Então, agora está aqui para quem quer fazer a obra, para quem quer ser obreiro, para quem quer ser pastor, para cuidar, alimentar, tem que amar Jesus mais do que as outras pessoas. Porque tem pessoas que dizem que amam Jesus, mas quando chega nesse momento que Jesus diz: você me ama de verdade? Eu amo Jesus. Ama mesmo, então apacenta. A pessoa não quer. Porque para cuidar de uma pessoa tem que amar mais do que as outras pessoas. É verdade, meu Deus. O seu amor tem que ser maior do que tudo. Às vezes você tem que amar mais do que a sua própria vida. Amém. E é um dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar mais. É mais do que aquele que não quer amar, mais do que aquele que não se importa, mais do que aquele que não dá valor. Amém? Amém, Jesus. Então você tem que amar mais. É verdade. Para alimentar, para cuidar. Apacenta, cuida, Amém, alimenta. Jesus. Amém? Amém, Então, meu Deus. Obrigada, Jesus. temos que ter isso em nós. Tem muita gente que quer posições, que quer ser maior, ser levantado, mas quando chega nessa parte de Jesus, você quer? Então apacenta, alimenta minhas ovelhas. Porque amar é muito fácil. Eu posso dizer que te amo. É verdade, meu Deus. Como que eu provo que eu amo a minha família, que eu amo a minha esposa? Quando eu alimento, quando eu cuido, quando eu dou a minha vida, aí eu estou provando. Quando eu me esforço, eu estou provando. Quando eu não me esforço, quando eu não dou a minha vida, quando eu não alimento, quando eu não cuido, quando eu não me importo, isso só mostra que eu não amo de verdade. É verdade, Amém? Jesus. Amém, Então, Senhor. tem que amar mais do que os outros, irmãos. Porque tem muita gente hoje que tem nome de missionário, tem nome de pastor, mas está em casa descansando. Tem muita gente hoje que diz: eu sou evangelista, eu sou isso, eu sou diácono, eu sou diaconisa, mas quando fala assim, vamos evangelizar, não, estou cansado, não, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Para cuidar de pessoas, tem que amar mais do que os outros. Aleluia, Amém? Deus. Amém. Então, eu alimento pessoas porque eu amo a Jesus mais do que outras pessoas. Amém, Jesus. Porque só quem vai cuidar das ovelhas dele, só quem vai trabalhar pelas ovelhas dele, trabalhar para Cristo, é quem ama de verdade. Amém, Jesus. Quem não ama de verdade, pouco Se importa. se importa. É Quem não ama verdade. de verdade, pouco Meu Deus. se importa. Jesus, eu te amo, então vai lá, filho, vai para o campo. Jesus, eu te amo, vai para o campo. É Porque verdade. Pedro disse: Senhor, eu vou para a cruz contigo, eu morro junto contigo. Tu morre, então apacenta as minhas ovelhas, vai para o campo, porque eu estou morrendo é por elas. Está vendo como é que é as coisas? Eu amo, eu vou para a cruz, Senhor. Eu vou para a cruz, se for necessário, eu morro contigo. Jesus está dizendo: tu morre comigo, então apacenta as minhas ovelhas, porque eu estou morrendo por elas. Amém, Jesus. Você tem Aleluia. que amar. Se você me ama de fato, você tem que amar mais do que os outros. Ama o Senhor, tu sabes que ama, então aceita, filhão, minhas ovelhas. Amém, Jesus. Mostra que tu ama mais. É verdade, meu Deus. Porque tem muita gente que diz: eu amo Jesus,
coisas, eu amo Amém, mais, Jesus. então Me vai lá. ajuda, Jesus. Então vamos lá, com Amém. suas obras. Com as suas obras, porque a Bíblia diz que quem tem fé tem que ter obras também. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Então se eu tenho fé, eu tenho que ter obras. Tu me ama, mostra tuas obras, apacenta minhas ovelhas. Passa necessidade para alimentar um faminto, né? Aliás, deixa suas contas atrasar para colocar o gás na casa de uma pessoa, a comida na casa de uma pessoa que está necessitando, dar o leite para uma criança. Deixa seu sofá para ir em busca de uma pessoa. Deixa seu acomodismo para ir pregar o evangelho. Amém. Se tu me ama, apacenta. É verdade, Deus. Dessa maneira, meu Pai. Falar que ama, fácil, e até papagaio decora e fala. Mas querer apacentar as ovelhas são para poucas. Aleluia, amém, Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Saiba de uma coisa, você não é de pastor de igreja, você é de Cristo. Amém, Jesus. Você é de Jesus. Aleluia, Amém? Deus. Então Amém. você tem que fazer a obra, que cuidar, porque você ama a Jesus, porque você pertence a Ele, e é Ele quem é a autoridade suprema, o bom pastor sobre a sua vida. Amém? Amém, meu Deus. Aleluia. Só não use dessa desculpa que muitos usam. Eu sou de Cristo, eu não preciso congregar, porque eu sou de Jesus. E Jesus, eu sou da igreja que vai para o céu. Tem isso aí, eu sou da igreja que vai para o céu, eu não preciso de um templo. Porque quem é de Cristo se importa de estar no templo. Porque vai chegar pessoas que estão precisando de você. Aleluia. Vai chegar pessoas que vai estar precisando da sua oração. Vai chegar pessoas que precisam estar nessa unidade, que não conhecem a palavra e precisam de você. E você na sua casa dizendo que é de Cristo, você não consegue cuidar de ninguém. Amém? Amém, Jesus. Você não consegue ensinar ninguém. Vai ter pessoas que vão precisar estar num ambiente onde vai ter a comunhão, onde alguém vai orar por ela, onde alguém vai ajudar ela, onde alguém vai aconselhar ela. E se você está na sua casa, ainda que você seja da igreja que vai subir, você está negligenciando essa outra parte. Então Amém. você precisa congregar, porque lá em Hebreus diz: não abandonei a congregação como é costume de alguns. Amém? Amém. Guarda essa palavra no seu coração. Amém, Jesus. Não use de autoridades, de autoritarismo. Use de autoridade. Autoritarismo usa poder, força, na marra, com violência. Bração. E autoridade usa de palavra de autoridade com amor, com respeito. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Você que está assistindo. Fique com Deus e até sexta-feira em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa e sua família. Amém, Jesus. Amém?